Seja bem-vindo à 25ª aula do curso de Sistemas Lineares do canal Passo a Passo. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte: classifique o sistema e encontre a solução usando o método do escalonamento. Mas, antes de fazer isso, vai aqui o recado do nosso patrocinador. Você possui dificuldades com matemática ou física? Está aí dando murro em ponta de faca, tentando resolver listas de exercícios ou provas, se frustrando, não conseguindo entender, empacado no mesmo lugar? Bom, se você está enfrentando problemas com essas matérias, entre em contato comigo a partir deste número e, dentro das minhas competências, a partir de um valor razoável, eu poderei auxiliá-lo. Retornando para a nossa aula. Primeiro passo, eu vou pegar a primeira equação e multiplicar por menos 2. Após isso, irei adicionar o resultado à segunda equação. E depois, irei pegar a primeira equação e adicionar a terceira. Meu objetivo aqui é retirar a primeira incógnita da segunda e da terceira equação. Então vamos lá. Menos 2 vezes x, menos 2x, menos 2 vezes y, menos 2y, menos 2 vezes z, menos 2z, menos 2 vezes 4, menos 8. Segunda equação, 2x menos y mais 3z igual a 6. Então, vai ficar com o quê? Menos 2x mais 2x, 0x. Menos 2y menos y, menos 3y. Menos 2z mais 3z, z. Menos 8 mais 6, menos 2. Agora, primeira equação, x mais y mais z igual a 4. Terceira equação, menos x mais 2y menos 2z igual a menos 2. X menos x, 0x. Y mais 2y, 3y. Z menos 2z, menos z. 4 menos 2, 2. Agora eu tenho o quê? Que o meu sistema linear se tornou esse aqui. A minha primeira equação eu mantive e a segunda e a terceira equações eu substituo pelos resultados das operações que eu realizei. Próxima etapa. Novamente, estou aplicando o método do escalonamento. Você deve se lembrar que na aula 22, onde eu expliquei esse método, ao ir resolvendo o sistema linear, ele vai formando a configuração de uma escada. Por quê? O objetivo é ir eliminando as incógnitas da segunda, da terceira e até mesmo, se houvesse aqui uma quarta equação, de uma quarta equação. Por quê? Porque a finalidade desse método é ter na última equação do sistema, aqui no caso seria a terceira, apenas uma incógnita. Na segunda equação do sistema, duas incógnitas. Se houvesse aqui 4 equações lineares, eu faria o mesmo, só que adaptando para 4 equações. E você deve se lembrar que as operações devem ser repetidas até se chegar aonde se deseja. Próximo passo, adicionar a segunda equação à terceira. A segunda equação é menos 3y mais z igual a menos 2. A terceira é 3y menos z igual a 2. Então, vou ficar com menos 3y mais 3y, 0y. Z menos z, 0z. Menos 2 mais 2, 0. Com isso, eu tenho o quê? Que eu zerei a terceira equação. O objetivo é esse? Não. O objetivo, no geral, é quando você vai reduzindo as equações, que a última equação tem apenas uma incógnita. Só que nesse caso aqui não foi possível. Então, eu tive o quê? Essa identidade. E como na terceira equação eu encontrei essa identidade, 0 igual a 0, eu tenho o quê? Que duas equações, eu tenho um sistema com duas equações e 3 incógnitas. Logo, esse sistema, ele admite infinitas soluções. Você deve se lembrar que na aula de classificação de sistemas, quando o sistema admite infinitas soluções, eu tenho um sistema que é possível e indeterminado. Quando eu tenho um sistema que não tem solução, eu tenho um sistema impossível. E quando eu tenho um sistema que tem uma única solução, eu tenho um sistema possível e determinado. Então, reconhecer isso é essencial para conseguir classificar o sistema. Quando isso ocorre, o que deve ser feito? Bom, aqui o que será feito é o seguinte: irei calcular o grau de indeterminação do sistema, que é dado pela diferença entre o número de incógnitas e o número de equações. Nesse caso, o grau de indeterminação é igual a 1. Portanto, atribuímos um valor arbitrário, k, que pertence ao conjunto dos números reais, a uma das variáveis. O que isso quer dizer? Simples, ó. Eu tenho duas equações, 3 incógnitas. Então, a diferença que há entre o número de equações e o número de incógnitas é 1. Com base nisso, o que eu vou fazer?
eu vou considerar um valor para cá para a variável z. A variável aqui, ó, que deveria estar presente na terceira equação que foi zerada, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir a ela um valor qualquer, que pertence ao conjunto dos números reais. Só que eu vou fazer isso pegando a segunda equação. Menos 3y mais z igual a menos 2. Então vamos lá. Menos 3y mais z igual a menos 2. No lugar de z, boto o valor qualquer que eu estou chamando aqui de k. Então vai ficar com menos 3y mais k igual a menos 2. Depois, eu irei isolar y nessa equação. E o primeiro passo para fazer isso vai ser o quê? Eliminar k. Se eu quero eliminar k, tem que subtrair. Se eu subtrair do lado esquerdo, tem que subtrair do lado direito também. Então vai ficar com menos 3y mais k menos k igual a menos 2 menos k. K menos K, 0. Menos 3y mais 0, menos 3y. Aí você fala, mas calma aí. Não era só pegar esse K e jogar para o outro lado? Jogar para o outro lado da igualdade? Aí que vem um conceito aqui que eu estou querendo ensinar. Na realidade, você não passa nada de um lado para o outro da igualdade. O que você faz é realizar operações. No geral, na escola, né, se ensina assim, passa de um lado para o outro. Você só tem que lembrar o quê? Das regras das operações, que é o quê? Se eu tenho um valor que está somando de um lado, eu passo para o outro lado, do outro lado ele vai subtrair. Ou seja, se um valor é positivo desse lado, passei para o outro, ele vai ficar negativo. Se deste lado eu tenho um valor multiplicando, passo para o outro lado, ele vai dividir. Mas na realidade, não se faz isso, né? Você não passa valores. O que você faz são realizar operações como essas aqui. No caso aqui, ó, estou realizando uma operação de diferente de subtração. Peguei K menos K, 0. Só que se eu realizo isso de um lado da igualdade, eu tenho que realizar do outro. Qualquer valor que eu acrescente de um lado, eu tenho que acrescentar do outro. Qualquer operação que eu faço de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro lado. Esse conceito aqui pode ser muito importante quando você for resolver exercícios mais complexos. Se você estiver lá encurralado, você pode tentar usar esse conceito. Calma aí, eu tenho um determinado valor aqui. Se eu dividir ambos os lados da equação por um determinado valor, será que eu simplifico aqui a minha equação e consigo chegar na minha solução? Se eu acrescentar um valor aqui, acrescentar também o mesmo valor do outro lado, será que não fica mais fácil resolver o exercício? Então, é esse conceito aqui que eu estou tentando trabalhar. Por isso que eu estou aqui mostrando essa etapa, né, que se pula quando você joga um valor de um lado para o outro. Então, prosseguindo, vou ficar com menos 3y mais 0, menos 3y. Menos 3y vai ser igual ao quê? A menos 2 menos k. Tem que isolar o y. Então, vou dividir menos 3y por menos 3. Só que ao fazer isso, eu também tenho que dividir os outros valores por menos 3. Então, vou ficar com menos 3y dividido por menos 3 igual a menos 2 dividido por menos 3 e menos k dividido por menos 3. Menos 3 dividido por menos 3, 1. 1 vezes y, y. Menos 2 dividido por menos 3 vai dar o quê? Vai dar 2 positivo. Menos k dividido por menos 3 vai dar k positivo. Então, eu vou ficar com y igual a 2 mais k sobre 3. Por quê? Regra de sinais. Negativo com negativo dividido por negativo está positivo. Então, eu vou ficar com essa fração. Y igual a 2 mais k sobre 3. Agora, antes de prosseguir, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso breve comercial, vamos prosseguir. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor que eu achei para y, ez, e vou substituir na primeira equação para obter o valor de x. A primeira equação é x mais y mais z igual a 4. Então, se eu tenho que y é 2 mais k sobre 3, então vai ficar com x mais 2 mais k sobre 3, mais k, que é o valor que eu atribuí para z, igual a 4. Agora, observe, eu tenho 3 dividindo 2 mais k. O que eu vou fazer agora? Simples. Eu vou multiplicar todos os valores por 3. E eu posso fazer isso? Posso. Por quê?
Tudo que eu realizar de um lado da igualdade, eu tenho que realizar do outro. Então, se eu multiplicar esse 4 por 3, eu posso multiplicar esse x, esse k, esse 2k sobre 3 também. É uma regra. Tudo que eu fizer de um lado, tem que fazer do outro. Se eu acrescentar um valor de um lado, eu tenho que acrescentar o mesmo valor do outro. Então, vou fazer isso aqui. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 2 mais k sobre 3 vai dar o quê? 2 mais k. 3 vezes k, 3k. 3 vezes 4, 12. K mais 3k, 4k. Então, tenho 3x mais 4k mais 2 igual a 12. Próxima etapa. Vou agora isolar o x. Para isolar o x, primeiro passo, tenho que retirar esse 2 que está do lado esquerdo da igualdade. Para retirá-lo, eu tenho que subtrair 2. Só que se eu subtrair 2 do lado esquerdo, tenho que fazer do lado direito também. Então, ficar com 3x mais 4k mais 2 menos 2 igual a 12 menos 2. 2 menos 2, 0. 12 menos 2, 10. Logo, 3x mais 4k igual a 10. Próximo passo, vou eliminar o 4k do lado esquerdo. Então, vou subtrair 4k. Só que se eu faço isso do lado esquerdo, tem que fazer do lado direito também. Então, 3x mais 4k menos 4k igual a 10 menos 4k. 4k menos 4k, 0. Logo, 3x igual a 10 menos 4k. Cheguei nesse ponto. Quero eliminar esse 3 aqui. Simples. Divido ambos os lados por 3. Então, ficar com 3x sobre 3 igual a 10 menos 4k sobre 3. 3x dividido por 3 dá o quê? 1 vezes x. 1 vezes x, x. X é igual a 10 menos 4k sobre 3. Portanto, eu tenho que o conjunto verdade ou conjunto de solução deste exercício é x igual a 10 menos 4k sobre 3, y igual a 2 mais k sobre 3 e z igual a k, sendo que k pertence ao conjunto dos números reais. Observe que à variável z foi atribuído um valor arbitrário, chamado de k, que pertence ao conjunto dos números reais, que pode assumir, ou seja, que assume infinitos valores. Portanto, o sistema assume infinitas soluções, ou seja, o sistema é possível e indeterminado. Eu espero que você tenha compreendido a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida da sua parte, escreva aí nos comentários. Agora, se você tiver gostado desse vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like, e se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.